Olá, pessoal do Amei que eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E finalmente chegamos aqui pra fazer um vídeo de Premonição 6. A gente acabou de assistir tem umas horas, então tá muito fresquinho na nossa mente. Sim. Então, Yuri, o que você achou do filme? Primeiramente, sem spoilers ou com spoilers? Com isso aqui? spoiler, Com tá, spoilers. gente? Eu vou até botar no... O vídeo já vai estar com descrição, porque, né, já tá com um monte de spoiler no Twitter, tá? Twitter, o YouTube, já tem um corte das mortes todas do filme Não lá. tem como a gente falar sem spoiler, não tem como. Não dá pra fugir, porque a gente debateu ao longo desses Todos os 5 outros vídeos, filmes, então a gente precisa entregar tudo pra gente amarrar finalmente aqui essa grande coxa de retalhos, que é a Premonição 5. A gente, de fato, a gente só errou em estar certo. Exatamente. E a gente só errou em entregar um final melhor do que a gente recebeu. A gente olhou e falou, a gente pode fazer mais se vocês quiserem, mas eles não quiseram, eles entregaram um feijão com arroz de novo. Exatamente. Pra vocês que estão chegando aqui apenas nesse vídeo, a gente fez uma maratona aqui. Tem um react do Premonição 6, tem 5 vídeos pra vocês assistirem, cada um de um filme. A gente debateu tudo, destrinchou aqui da maneira que a gente... Então, se você tá assistindo hoje. esse vídeo aqui como primeiro vídeo, vai assistir lá a nossa maratona primeiro e depois você volta aqui, Porque por favor. aqui você vai fazer sentido. Tudo que foi falado, e você vai ver nossas teorias. Nossa, Você vai comentar com a essa gente. versão dele seria muito mais interessante. No 4, não foi no 5, não, foi no 4, a gente fez uma teoria muito boa, gente, muito boa. Olha, no 4 a gente entregou, ó. A gente saiu, assim. a gente saiu do nosso corpo e falou, nossa, Foi. e se... Foi. A gente fez Foi um arife de epifania. premonição. Exatamente. Aí a gente chega agora aqui em Premonição 6, né? Uhum. Basicamente, o que a gente sabe? Em algum momento do espaço-tempo, existiu um acidente. 50 anos atrás. A gente descobre que é 50 anos atrás. Existiu uma menina tendo uma premonição de uma torre, que na verdade era um restaurante. É um restaurante torre. Que eles inauguraram. Skyline. Basicamente, a reforma durou menos de 6 meses. 5 meses. 5 meses, eles anteciparam a inauguração porque ficou pronto muito rápido. Então ali você já vê que tem um problema. Tem um probleminha. Tem um probleminha. A gente fala sobre a segurança do trabalho e é isso, entendeu? Não, nesse a gente viu muito, né? 50 anos atrás ele já, é né? muito bonitinho. E uma coisa que é interessante, que me intrigou, é que o filme, a gente começa do jeito que a gente já imaginava, com o acidente da torre, que deveria. Eu gosto de falar, depois do acidente da montanha-russa, que pra mim é o favorito, o acidente da torre, ele é muito incrível. Porque ele É trabalha horrível. com fobias muito boas. Que é uma fobia de você subir num lugar alto, de você estar num lugar Muito, transparente e muito você conseguir ver o chão. Ou segundo, de você estar junto de uma criança demônio. Nossa. Entendeu? Eu acho que também tem essa coisa de você subir no elevador com criança demônio, subir num restaurante com criança demônio. Qualquer lugar que você tá com uma criança demônio já dá raiva, porque a criança demônio faz merda. E esse filme realmente a culpa é da criança. E assim, é um filme de premonição, só que é um filme de premonição bem diferente, Sim. porque a gente já imaginava como seria o corte do filme. Exatamente. E a edição do filme é completamente diferente das outras edições. Então a gente presencia esse acidente que é horrível, e a gente tem todos os sinais ali também. Tudo vai indicando que vai dar merda em algum momento. E é sempre pela ação de alguém, né? E a gente vê que foram várias situações de salvamentos. Ela acabou criando ela acabou presenciando várias situações em que um grupo morria aqui, e ela acabou... Ela assiste tudo. Ela assiste tudo. E no final ela tenta salvar um menininho, que a gente já vai chegar nesse Vamos camarada. chegar nele, que a gente tava hablando aí muito no vídeo e agora ele tá aí. Agora ele tá aí. A gente quis tanto uma história de origem. Que ótimo. E veio aí, legal. que ótimo. Não foi também tão do jeito que eu queria, não. Eu esperava um negócio melhor, mas eu acho assim, foi respeitoso. Foi. Né? Então, assim, quando o acidente acaba, a gente acha que a gente vai voltar pra menina ali, pra Iris, né? A Iris, evitando. Só que não. Na verdade, é a neta dela tendo pesadelos cerca de 2 meses sobre um acidente que nunca aconteceu. Mas a menina também não é tão esperta, não, porque ela nunca deu um Google pra buscar. Ela tá no final da história e tá tipo... Ela sabe o ano que aconteceu o negócio, ela sabe o nome do lugar, que é o Sabe o nome da avó? que é Skyview, o nome da avó, e ela nunca teve a curiosidade de jogar no Google. O que ela achou interessante, eu vou procurar minha família, porque minha família sabe de tudo. Tô com os pesadelos aqui há 2 meses. Ela teve 2 meses pra pesquisar. 2 meses. Pelo E não amor de fez Deus. isso, E ela não não fez. fez. Então, assim, eu gosto muito do filme, porque de fato apresentou umas mortes muito legais. Muito legais. Mais uma vez, mortes ali do nosso cotidiano. Sim. A sequência da morte da caçamba de lixo é pedreira. Sim. Porque, assim... Acho que foi uma das... É que esse filme, ele consegue se estabelecer como um... Eu posso falar aqui, que eu acho que esse que tem as mortes mais legais. Sim. Porque nenhuma é jogada. Não, ou boba. Eu acho que esse ganha pra mim nas mortes. Eles se dedicaram a cada morte. Exato. Eles fizeram, tipo, não, a gente vai fazer mortes brutais, mortes sequenciais e que você vai ficar, tipo, uma ânsia de saber como é que a pessoa morre. E o interessante também é porque a gente só viu o primeiro trailer, a gente sabe que teve uma chuva de TV spot e de teaser. E a gente tava com medo, nossa, tá entregando muita coisa aqui. Isso. E na verdade não entregou. Não. Eles entregaram algumas informações importantes, mas muito solta. É porque eu acho que a maior parte da informação foi com o irmão, que a gente descobre que nesse filme não é do legado da família. Ele não estava previsto pra morrer. Porque voltando pro acidente, basicamente a Iris, ela acaba
impedindo que o acidente aconteça, assim como o Nick lá em Premonição 4 no cinema. Só que, como é o epicentro, é o primeiro evento, ela salva muitas vidas. E essas vidas, como a gente já estava vendo, acabam gerando novas vidas. Então, isso que ficou meio... o plano a da gente já morte, teorizou. o plano da morte, ele acaba se estendendo dos anos 50, mais ou menos, até os anos 2000, que é quando começa a... anos 70, porque se você contar É, até o dia 70, de hoje é 70. verdade. E aí vai se... o plano só finaliza nos anos 2000, quando a gente conhece todas aquelas histórias nos filmes que a gente já viu. Então, é muita gente pra morte matar. Sim, né? são muitos anos também. São muitos anos. Como o filme apresenta, ela ficou 20 anos ali, né? Escondida. ela se escondia da morte. Além Na do verdade, fato ela se torna uma amiga, por assim, da morte. Porque porque ela conversa com ela a morte. interpretou todos os sinais, ela falou, não é só sinal, é verdade. Então ela começa, tipo, meio que ter... Quais são... Ela é tipo aquela pessoa de probabilidade de seguro de vida. Ela vira um seguro de vida ambulante. Sim. Que ela olha e fala, como ela tem as premonições e o que a gente estava debatendo, será que ela consegue ver? Sim. Ela pode não ver aquilo acontecer, mas ela leva os sinais muito a sérios. Então ela consegue meio que saber o que vai acontecer no futuro, porque como o filme fala, é como se fosse uma matemática. Então ela vai juntando 2 mais 2 e ela entende o jogo da morte. É tudo matemática. Ela faz a sequência, ela fala, pô, se isso aqui aconteceu, vai acontecer isso, isso e isso. Eu acho que esse aqui é o mais provável, porque mais gente vai morrer aqui nesse negócio. Então, se ela fizer esse aqui, vai matar isso aqui, que vai gerar o dominó que vem. Então, ela entendeu, como a gente estava falando no vídeo, qual é o caminho que ela tem que seguir pra não morrer. Sim. E ela fez exatamente o que É como se fosse aquela brincadeira de ponte, que você tem que escolher os quadradinhos então, certos pra não cair. Game, entendeu? Exatamente. Ela tem esse raciocínio. Ela aprendeu como é que funciona e ela tá desviando cada vez mais. E até debocha. Ela de debocha certa forma, da como a Morte fala. Ela conversa e ela debocha. Você acha que eu tô desacordada? Que eu não tô vendo o que você tá fazendo, sua safada? Tô sim. É isso. E ela vai. E a nossa visionária da vez, que é a Stephanie, ela não tem visualizações, ela não tem recursos pra adivinhar, mas ela tem um negócio que é ainda mais importante. Ela praticamente divide o mesmo neurônio que a morte. Ela pensa na consequência de ações que vai resultar numa morte. Ela olha todo o cenário em volta dela. Então, ela lê os sinais. E ela imagina, isso vai bater aqui, que vai bater aqui. Mas ela já tinha visto o livro da avó dela. Sim. E no livro da avó dela já tinha mostrado algumas situações, como eu te falei. Entendeu? Então, é o cálculo de probabilidade. Ela seguiu a intuição dela com o que ela leu. Exatamente. E ela traduziu, ó. Se tem isso aqui, vai acontecer isso, como um efeito dominó. Então, ela leu, porque ela leu, um manual da avó. Sim. E a avó fala, ó, tem essa e essa. Se começar por aqui, vai dar nesse no final. Então, é um resultado final matemático. Sim. Então, basicamente, com esse novo filme, a gente acaba atualizando e, de certa forma, fechando a linha temporal da saga. Sim, é o que a gente falou na nossa teoria dos outros vídeos, que a gente achava que como a Iris salvou todo mundo, que realmente mostrou nesse filme, a morte tá matando todas as pessoas que saíram dos descendentes deles. Exatamente. Aí a gente viu que a sequência é que tá seguindo desde a primeira morte que deveria ser. Ela segue definitivamente até na linha da árvore genealógica. Ela fala assim, calma que você vai. E isso explica muito o porquê que uma hora segue 6 anos, 8 anos, não sei o que, que ela tá seguindo a árvore genealógica de cada família. Então, são em tempos diferentes, em épocas diferentes, mas ela tá seguindo de certa forma. E eu acho que é o que eu falei. Como são muitas pessoas que nasceram, né? Você entende que ela precisava estar nas situações em que ela reunisse o máximo de pessoas que sobreviveram daquele lugar. Ela precisava criar eventos, situações pra eliminar as pessoas. Porque não é só ir matando uma pessoa de uma família, entendeu? Não é simples assim pra ela. Ela precisava, se eu puder juntar fulano dessa família, Deltrano dessa família, 2, 3, 4, 5, 6, e juntar mais 2 da outra família, eu vou juntar nessa situação. E ela quer o mínimo, né? Quer pra correr dentro, ela quer otimizar o trabalho, Exatamente. Entendeu? Então, é interessante a gente ver que a gente tem o big cenário, né? Sim, agora a gente tem oficialmente. A gente tem a resposta canônica. Canônica. O primeiro acidente e a premonição original, de fato, é na torre. E aí, depois, os anos se passam e a gente vai presenciando os eventos de Premonição 5, Premonição 1, 2, 3 e 4, até a gente encontrar essa família agora. Porque ao longo de todos os filmes, a morte vai matando todas essas linhagens que foram sendo criadas e que não deveriam nunca ter existido. Exatamente. E o ponto final, né, a linha de chegada da morte é acabar de vez com a família da Iris. Então, a partir do momento que a Iris, a visionária original, que vem de arrasta, ela acaba ela permitindo que a família dela também morra, porque a morte, ela segue essa organização. E é engraçado porque como ela segue a organização de morte, por que a Iris, ela é uma visionária boa?
Porque ela é a última. E lembra que a gente Ela é a falou... primeira e última. Ela é a primeira visionária. Não, é a última Stephanie. Mas Ela é a primeira. mas ela é a última a morrer na visão. Sim. Então, meio que tem que seguir. A morte ainda tem que começar por todo mundo e chegar a ela no final. Então ela tem. Ela só tá viva também, porque a morte fala... Tinha muita gente pra morrer antes dela. Deixa eu resolver aqui meu problema aqui, depois eu chego em você, porque a sua família ainda tá aí. Você já fez muito filho, fez neto, e depois eu resolvo com um negócio pra gente fazer o acerto de contas. Sim. Mas eu acho que é interessante até pra gente ver desse nível de poder de visionário. Sim. Se você pega o primeiro visionário, como eu te falei, que ele é meio burro, né, não liga... O sendo 5, ele é meio bananado ali. Ele não sabe, ele não tá nem aí. Perdido. Então, Mais perdido que a Kimberly. Então, e aí que eu te falei, que é o começo da morte. Que ela viu, nossa, gente, ó... Não é o começo, assim, mas pra gente é o único que na tem. época, sim. Então, mas a gente viu que ela salvou ali e ela seguiu uma linha. Ele é tipo, um dos últimos, mas ainda assim a gente não sabe qual foi a interferência. Acertou 1 ano de cada ano que matou uma família. Sim. É como eu falei, ela vai esperando. É por isso que de cada filme tem um avanço de 2, 3, 6 anos. É porque é isso, ela tá agindo, ela tá matando essas linhagens. Você falou que a Kimberly e a Wendy são primas. Aí, se isso é canônico, isso entra nessa coisa da linhagem da família. Seguiu pra uma, foi ali, resolveu dali e ainda faltou. Então, por mais que sejam em estados diferentes, tipo, o irmão do Sam é o primeiro visionário. Né? Isso. O irmão do Sam que estava em Paris. Aí você entende a ligação de Paris, porque é uma outra parte da família dele que foi para Paris. Então, tem toda essa ligação de personagens que estão indo pra Paris a viagem, que não sei o quê. Por quê? Existem também pessoas... O drogado do terceiro? Do segundo. Não. Do segundo da primeiro apelamento, O segundo, ele fala que ele tava em Paris por um negócio lá que ele foi no teatro e quase morreu. Então, tipo, você vê que tem essas pequenas ligações, porque essas famílias originárias, elas estão nesses países, assim, tipo, aqui em Ohio, em Nova York, em Paris. Então, tipo, a morte tá ali, cuidando deles. Ela tá ali vendo eles. Mas uma hora ela resolve outra hora resolve outra, mas ela tá podando realmente o originário daquela família. Porque a Iris, né, ela salvou muita gente. Muita gente nessa questão. E o trailer de Premonição 5, ele foi muito mentiroso. Na verdade, todo o material em relação ao personagem do Eric Campbell, que é o rapaz lá... Do 6. Que é o rapaz de The 100. Porque a gente acha que ele vai morrer no estúdio de tatuagem. Sim. A gente acha que ele vai morrer atropelado por um caminhão. Exatamente. E, na verdade, a morte dele é muito pior. Porque nem era pra ele morrer. Porque eles ainda encontram tempo de trabalhar toda uma mitologia de família, de incluir segredo de família. Exatamente. Que o garoto, na verdade, ele não faz parte daquela linhagem ali. A mãe dele, pulou cerca. Ele é um filho de um casinho. Mas é bom pra você imaginar de, tipo assim... Por que a morte pegava um e outros não, né? Sim. Porque não necessariamente a pessoa tava ali na lista da morte, porque não era descendente. Então, ali explica de tipo, a pessoa pode ter uma premonição de que ele vai morrer, porque ele era para morrer de certa forma, mas ele não é a prioridade da morte. Não é a prioridade. Porque ele não tá na lista que sobreviveu. Então, ele vai morrer na hora que ele tiver que morrer. Exatamente. E a gente viu nesse filme que ele morreu na hora que ele tinha que, de certa forma, morrer, entendeu? Sim. Eu acho que a gente já pode entrar nas mortes, né? Pode. Porque as mortes desse filme são muito criativas. Eu acho que a primeira morte já é mais impactante pra gente, que é da própria Visionária original. Sim. Né? Que eu acho que é uma chave de roda, né? Que rasga a cabeça dela. Que bate um extintor e há alguma coisa que atravessa ela. É tipo um... É um ferro, mas acho que é uma chave de roda. Não sei se é ferro, eu acho que na verdade é uma madeira. Alguma coisa assim. É alguma coisa perfurante que atravessa a cabeça dela ali e ela morre na frente da neta. E pra comprovar pra neta que aquilo ali é verdade. Porque a Iris, ela é vista pela família inteira como uma maluca. Isso. Né? Psicótica, que ela vê coisas onde não tem, que ela vê a morte em todos os lugares. E que ela meio que é aquilo. E ela meio que destruiu a própria família. Então eles querem distância dela. Nem sabem... porque ela era tão psicótica e tão neurótica que meio que tiveram que o conselho tutelar chegar e falar, minha filha... Você perdeu seus filhos e você tem condição de criar ninguém. E aí a gente vê que ela é psicótica e a morte tá agindo, mas a morte não tem ele como prioridade. Só que ela vê que a morte meio que é arquiteta, mas ela não liga muito. Então meio que ela tem essa vantagem de cuidar dos filhos, mas ela ainda fica neurótica porque eles não deveriam existir. Então acaba meio que, tipo, se ela morresse... Eles iam morrer em sequência também, e ela tem essa ideia de, tipo, poxa, gente, eu que fiz isso aqui acontecer, eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Então ela passa esse tempo todo, 50 anos, vendo várias tragédias com pessoas que ligaram aquela coisa. Aquela torre. Ela se sente culpada e ao mesmo tempo ela quer proteger a família dela dessa maldição que ela mesma criou. De certa forma, ela que criou. Então, assim, ela foge o tempo todo pra chegar no final, ela meio que escolhe morrer mesmo. Ela abraça a morte no final. Ela abraça a morte, porque ela fala, cara, eu já vi que isso acontecer e esse cenário aqui é o que eu vou.
de arrasta. Então, Exatamente. ela só avisa pra neta. Fala, E na nossa história a gente tinha falado, a gente sabe o tempo inteiro como ela vai morrer. Ela já sabia como ela ia morrer. Ela já tinha previsto como. Só que ela sempre E travou tanto que ela não isso. saía de casa. Tanto que ela sempre travou de acontecer. Ela fez uma escolha. Exatamente, porque ela sabia já como ela ia morrer desde o início. Exato, ela sabia. Então, mais um ponto que a gente acertou. Então, quando a Stephanie vai contar pra família dela, a família dela não acredita, até que acontece a primeira morte, eles falam, cara, perdão, você tava certa. Mas é que é uma morte muito traumática também. Eu acho que A o cena legal do é churrasco, a isso. cena do Porque por churrasco. mais que eles duvidam... Não, mas os churrascos eles ainda ficam meio que contra ela. É com a Júlia, que é a segunda morte Sim, que segue a sequência. que segue a sequência. Entendeu? O pai fala, foi um acidente de casa. Isso realmente não aconteceria, que também foi uma outra morte horrível. Que é o cortador de grama, que é uma cena horrorosa. É que também tem um dominó bizarro, né? Tipo, evita aqui, faz isso, o outro, não sei o que. Ai, gente, é muito loucura esse filme. São muitas são muitos elementos A da morte, equação. a morte tá sem paciência. Ela fala, Até a você não morrer morte, aqui, ele até vai a morrer morte aqui. acontecer. A morte já tá no final do caminho. Ela fala, meu amor, você vai morrer, não importa, eu vou te matar. E aí ela faz toda essa sequência, ela cria 50 mil situações em que a pessoa é o vidro no copo, ela quer matar todo mundo. Ela fala, só falta essa família aqui, então eu vou fazer... Tu tem que terminar meu serviço. É isso, vai ser aqui, tudo. Se ela pudesse, dava tudo de uma vez só, cada um com um negócio, teria sido perfeito pra ela. Sim. A morte da Júlia, a prima da Stephanie, ela é curiosa porque ela prevê a morte, ela prevê o cálculo matemático Da sequência da família. sequência de acontecimentos até chegar naquela morte ali, só que ela tem esse cálculo pro primo. Que é o mais velho. Que é o mais velho, que depois a gente vai descobrir que ele não tem o sangue daquela família Ele não é ali. da família. Ou seja, ele nem tá na lista da morte. É ela que tava, de Então certa ela forma. erra o cálculo. Ela fala que a vez é do primo, mas na verdade ela não tinha informação completa. Ela acerta como morre, mas ela erra quem? Ela erra a pessoa. Mas é porque a tia não deu informação, né? A tia que foi. E o mais engraçado é que a gente tem um drama de família que ele fala, quem é o meu pai? Aí ele, é fulano. Ele, fulano que vinha aqui falar comigo sempre, você me enganou. Então, tipo, tem um drama na família que a gente não tem Tem um drama e tem aquele humor ácido que é muito típico de premonição, né? Porque, ele tipo, é um emo, ele é um emo enraizado da franquia, entendeu? Não, totalmente. Eu amei. Então, assim, a morte dela, ela praticamente tem uma sucessão de acontecimentos que ela recebe uma bolada na cabeça, horrível. ela cai numa caçamba de lixo e esses caminhões de lá de fora, eles têm... Automatizados. Eles são automatizados. Então, automaticamente já vem um suporte que levanta a caçamba de lixo e joga a garota pra dentro Só achei que foi muito rápido, porque geralmente Não, é muito demora rápido, muito. é muito rápido. E aí eles tentam parar o caminhão, eles têm os primos, né, mas não conseguem. Aí você fica tenso, porque qualquer hora alguém pode morrer, porque até o momento você não tem a informação que o mais velho ele não poderia morrer. E a visionária tá muito segura. Calma, prima, fica tranquila, não é a sua vez. Exatamente, só que é. E ela é esmagada na cabeça, o corpo inteiro ali. Uma cena A caçamba horrorosa. se fecha ali e explode a menina. Pra mim, é uma das melhores Sim. da franquia. Porque a visionária viu, soube como era, mas ela errou por falta de uma informação. Por causa de uma informação essencial. A informação mais importante ela não tinha. E aí a gente passa pro irmão da Júlia, né? Que a gente chega na famigerada cena do hospital. Da máquina de ressonância. Cara, todo mundo tinha falado que era uma cena muito absurda. E de fato é muito absurda. E, tipo, eu acho que é a mais impactante da franquia inteira. Sim. Inteira. Pela forma como é conduzido. Porque quando eles chegam no hospital, eles encontram um personagem que a gente já é amigo, a gente já é íntimo. Que ele Que é o tava nosso lá. querido ator Tony Todd ali, que é o nosso legista favorito, ou não, porque O ele é JB, macabro, conhecido. mais conhecido como JB. Eles vão pra ali porque ele tá no livro da avó. Que ela falou que ele descobriu quem enganou a morte. Ele sabia uma pessoa que tinha conseguido sobreviver ao esquema da morte. Uma única pessoa. E a gente descobre que esse cara, ele nada mais é que o garotinho que ela salva Iris. do acidente da torre. Então a gente Que é o último da lista da morte. A gente tem uma história de origem do legista, que é um E personagem ele é que o tá último sempre com a da gente. lista, ele fala, pô, tem um monte de gente pra morrer. E ele só fica lá, ó. Ele fica assim, morreu mais um. Porque o filme dá a entender que depois que a morte acabar com a lista dela na família da Iris, vai partir pra ele, porque Exato. ele não teve descendentes. A mãe dele morreu, que era cantora nessa torre, nesse E ele foi esperto, ele falou, se a morte tá matando todo mundo, pra que eu vou fazer filho? Como eles ficaram amigos, ele inclusive que ajuda ela a construir esse bunker pra ela sobreviver durante tanto tempo. Porque ela é a última. Ela é a última. Então, se ele garante que ela sobrevive durante esse tempo, ele também ele tá se tranquilo. sobrevive. Ele fala, a família dela tá boa até ela morrer. Quando ela morrer, Aí eu vou me preocupar. Aí eu vou pegar minhas férias. Então por que ele sabe de todas essas informações? Ele sempre ajudou os visionários. Porque ele sempre teve contato com a primeira visionária. E que a gente falou, que ele tinha ligação com a primeira visionária. Não fazia sentido Não fazia sentido, não tem. Fazia sentido Ele não ter. conhecia a história de cabo a rabo e ele estava acompanhando aquilo ali de cabo a rabo. É. Por isso que ele estava em todos os lugares que acontecia, porque ele sabia que isso ia acontecer. E a visionária estava avisando pra ele, ó, vai acontecer isso. Tava dando spoiler pra ele, ele chegava lá. Ele provavelmente escolheu essa profissão porque ele queria estar em todos os lugares. Igual o mestre dos magos. Exatamente. E aí a gente chega nessa cena do hospital, eles conversam com ele. E tem o questionamento do 5, nesse de tirar Ele a traz vida. a regra de novo, que a gente conheceu lá em Premonição 5, que é, você pode se salvar de duas formas. Ou você rouba a vida de alguém,
ou você morre. Exatamente. Você precisa morrer e voltar à vida, que foi o caso da Kimberly. E aqui a gente descobre de forma canônica que a Kimberly, de todos os visionários, ela é de fato a única sobrevivente da morte. Porque ela de fato morreu e ela voltou com uma nova vida, Ela tá de com certa uma bola forma. muito cheia, né? Muito, eu fiquei muito. assim... Ela é citada, ela não aparece, mas ela verbalmente o nome dela é citado, então a gente sabe. E de todas essas vítimas e visionários, ela de fato, oficialmente, é a única pessoa. E aí é meio esquisito, Lembra porque que no cria... outro vídeo que eu falei que eu achava que a Kimberly não tinha morrido? Sim. Caraca, hein? Cria um buraco, de certa forma, porque a morte levou todos esses anos para ir aparando todas as arestas, né? Matando todas as linhagens. E a Kimberly morre, só que a Kimberly, ela é ressuscitada, de certa forma, ela volta. Então, assim, ela vai virar imortal, a morte nunca mais vai tocar no ombrinho dela, porque são uns furos ela que a ganhou uns gente créditos, nota. mas a gente... Ela ficou aleatória, é como se... Fica solto, é uma ponta solta. É como se ela ficou Pra uma mim, ponta... solta. É uma ponta solta, mas é uma ponta solta de dizer, agora o destino... Ela faz o destino dela. Entendeu? Ela vai morrer em qualquer hora. Pode ser de velha, pode ser de tétano, pode ser... A morte não vai interferir. A morte só vai chegar lá quando ela tiver que... E vai. E só vai abraçar ela. Entendeu? Ela enganou literalmente a morte. É como se ela estivesse no Harry Potter com a capa da invisibilidade. Sim. Ela é um dos 3 irmãos, o irmão da capa da invisibilidade. Ela enganou e vai ter um momento que ela falou, vem, morte. E vai embora. Sim, mas eu ainda acho, mas a gente, mais pra frente eu falo da questão desses furos, porque eu acho importante a gente citar. Mas falando da máquina de ressonância, o acidente é muito feio porque de fato acontecem coisas pra máquina se ligar sozinha e tal, e atraindo tudo quanto é tipo de metal. Sim. Então, o Eric, que era um garoto que nem tava na lista da morte, ele é literalmente atropelado por uma cadeira de rodas e ele é sugado. E também porque ele tinha metal em todas as partes íntimas e coisas dele. Todas as partes. Nunca vi uma pessoa com tanto piercing na minha vida. Ele é o terror da ressonância. Incluindo nas partes íntimas, não, né? tudo. A gente ficava assim, pô, meu irmão. E a blusa dele era uma cara da morte, né? Então, tipo, ele tinha uma caveira assim na barriga e no peito. Mas essa sequência dele não é só pra justificar as mortes. É pra justificar a questão da morte estar planejando aquilo. E também porque eles têm uma hora que eles entram em conflito de eu sou sua família. E ele fala, não vou deixar você morrer. A gente vai superar tudo isso. Então é aquela coisa de você se identificar se você estivesse nesse lugar. E a morte vendo que mais alguém vai interferir no meu plano. Então ela não gosta de junto. ser... Ela não gosta que interfiram no planejamento dela. Ela fica bolada. A gente falava, lembra que quando alguém chega pra ela e fala, não, não sei o quê. Ela fica, não, então tá bom. É porque eles ali, quando eles descobrem essa informação, a ideia é, o rapazinho que tem alergia a amendoim, ele vai comer um amendoim. Tem uma forma fácil de te matar. Vou deixar você morrer, mas aí eu vou te ressuscitar. A gente tá no vou hospital, te matar sem você uma não faca, vai morrer. sem um não sei Você não vai morrer em definitivo. Não. Só que esse plano não dá certo. O Eric, ele é mastigado pela máquina de ressonância. É uma cena horrorosa E eu mesmo. acho que legal é quando ele se questiona sobre matar alguém ou não no hospital. Aí eu fiquei, meu Deus, eles vão E ele matar é o alguém que tá no berçário, né? hospital. Aí olha a criança, né? Que aí você fica assim, ué, mas... Tecnicamente, uma criança tem muitos Então, anos de vida. entra naquela questão do 5 de ética, Da sobre ética, de quem você vai. das escolhas. Mas entra também naquela questão que eu te falei, né? Eles são um protagonista, então eu tenho que salvar minha família, foda-se o resto. É isso. Então é meio isso. Eu acho interessante porque esse filme conseguiu trabalhar, de certa forma, um pouco melhor. Como eles são uma família, eles têm muito mais ligação do que todos os outros visionários com seus entes queridos. Ela ficava muito mais desesperada porque era a família dela. É uma família dividida, né? Com 2 ramificações. Então, depois que a morte poda essas ramificações, uma ramificação, ela vai pra outra, que é a da visionária, que é a mãe da Stephanie, a Stephanie e o irmão dela. Que é quando a gente chega ali no terceiro ato do filme, que as coisas vão sucedendo e eles percebem que eles não têm coragem de matar ninguém, então, para que a morte pare, eles precisam travar na próxima pessoa, que no caso é a mãe da visionária. Então a ideia é, vamos proteger você, igual a minha avó se protegeu durante esse tempo todo. Exato. Só que a morte já tá muito sedenta e ela não permite. Só falta você, gente. Não permite Deixa eu que isso terminar aconteça. aqui meu trabalho. Então, assim, eu gostei do terceiro ato do filme, que é eles retornando pra cabana da avó pra tentar salvar a mãe, só que no final a mãe acaba vindo de arrasta de uma forma horrorosa, mais uma vez caindo alguma coisa muito pesada, estourando a pessoa. A visionária sobrevive com o irmão, e a gente sempre falou que todo visionário tem um personagem de apoio. Isso. E nesse nesse filme, não é um par romântico, não é um par romântico, é o também. irmão dela, porque ele nota uma certa estranheza, mas ele compra o discurso da irmã. Exato, é minha irmã, pô. Ele compra. E aí a gente acha que tá tudo resolvido, né? Sendo que ela não morreu. Porque ela morre. Ela tem uma morte no estilo da Kimberly, né? E é diferente porque a Kimberly, ela foi... Houve uma O desfibrilação coração parou. dela. O coração isso aí. parou. Ela não, ela só parou de respirar. Exato. O coração não parou. Ela ficou inconsciente. E aí a questão de... Se você está inconsciente, seu coração ainda continua batendo. Exatamente. Então ela não morreu. E por isso que a Kimberly conseguiu e ela não. E ela não. Então, quando eles descobrem que o irmão, na verdade, não trouxe ela de volta à vida, porque ela nunca morreu de fato, a gente percebe que tá prestes a acontecer um outro grande acidente, que é um trem saindo dos trilhos e lambendo um bairro. E nesse bairro quem tá lá? A visionária com o irmão. Só que ela não tem visão disso. Ela só sente o que vai acontecer. Só que ela sente e já acontece.
Porque a morte não quer dar Mas sabe o que eu escapatória senti? mesmo, Mas sabe entendeu? o que eu senti? Eu senti muita falta dos números, dos Sim, combos não tem números e poucos nesses filmes. ventos. Eu senti a morte muito mais assim. Não, rola um ventinho de vez em quando, mas não com tanta... Mas né? ela tava muito mais assim. Eu acho que a morte tava muito mais. Não, esse era o endgame dela, né? Ela Entendeu? tinha que Ela tava tipo finalizar assim, o gente, serviço. não importa, vocês vão morrer e é isso. E a cena do trem saindo dos trilhos, ela é bem construída, ela é bem feita, eu gosto, porque ela de fato, o trem sai atropelando um bairro inteiro e acaba matando a visionária e o irmão dela, então meio que. Com toras. Com toras, mas aí dessa vez não são madeira, Não, é. é outra coisa ali. Acho que é de ferro, são umas vigas grossas de ferro, acho que é Não, isso. é madeira. Uns tubos, madeira? Era, o trem tava com madeiras. Então é isso. Então eles morrem ali de uma forma horrorosa, porque se eles não morrem atropelados pelo trem, vieram essas toras, mas eu acho que são toras de ferro. Depois a gente vai assistir de novo, provavelmente. E é isso. Mas de qualquer forma, eles morrem ali e meio que fecha o ciclo da morte. Só que o filme é inteligente porque ele consegue, de fato, amarrar essa mitologia toda, como a gente já estava teorizando. E ela, não, mas é também assim, ela tava prevendo o acontecimento da premonição da avó. E, de certa forma, a premonição da avó se repetiu. Como a gente viu quando tem a segunda chance da morte de matar o visionário. Ela meio que repete a sequência. Então, a gente viu a questão dela ter a moeda, o furo do dedo, com a o vestido flor. azul, o carro. Então, tipo, tudo que aconteceu com a avó dela, de certa forma, aconteceu com ela também, porque isso já estava É destinado. a ironia e o deboche da morte. A morte tem que fazer a sequência seguir mesmo, porque é o que a gente estava debatendo no outro vídeo, né? Porque como essa família não estava destinada a viver, né? Que a avó dela deveria ter morrido. Então ela tem que fazer aquela situação meio que acontecer de novo, de certa forma. Eu acho engraçado porque ele não cria essas referências dos sinais, mas ele cria pequenas referências, tipo o trem, o carro. Sim. Que o carro é o mesmo carro que o Hitchcock tem. Não, o outro. Carter. O Carter tem. O mesmo modelo. É o mesmo modelo. Então, tipo, você vê que existem como a gente fala, que é as ondulações de morte, que elas vão seguindo, de certa forma, uma ligação até mesmo com os objetos padrão, que cercam, sim. entendeu? Então, eu acho que esse filme, tipo, o dedo sendo machucado aparece em outros filmes, não só aparece no 3, no 4 e muitos outros. Então, eu acho que é interessante porque segue essa sequência. Ainda assim, por mais que pareça que ele não tenha tanta ligação em termos de easter eggs, eu acho que ele tentou não mostrar muito, porque a gente já sabe. É isso, eu acho que não precisava mostrar tanto assim, mostrar até cenas, né, dos outros filmes, porque aquilo, quem é fã e segue a franquia, já sabe tudo o que aconteceu. Então a gente já estabelece, esse filme ele se passa em 2 linhas do tempo. 50 anos atrás, depois vieram todos os filmes que a gente conhece, e agora tem esses eventos. E é isso, então fecha tipo assim, a linha do tempo da só franquia. que eu achei que assim, o que eu queria é que eles tivessem honrado mais o primeiro filme, como eu te falei. Sim. Devia ter uma ligação. Eu acho que falta um pouco da questão, tipo, por mais que eles honram um legado por falar sobre o começo e explicar que tudo foi uma consequência e efeito dominó daquele salvamento principal, a gente tem essa personagem há muito pouco tempo. Sim. Então não tem essa linha que faz a gente olhar e falar, não, ela é muito importante pra franquia. O Tony mas ela não é. Então, eu acho que faltou, por exemplo, eu acho que deveria ter um diário da Iris, em que ela usasse, durante todos os anos, uma fita que mostrasse, gente, olha, aconteceu isso aqui, e fulano era do fulano descendente. Então, faltou um diário da Iris, entendeu? Não, então, na verdade, aquele livro, ele é um diário. Tanto Sim. que a Stephanie, ela monta uma linha do tempo, de fato, Sim. desde o acidente, lá em 1960 ou 70. 70 por aí. E aí, depois, ela vai fazendo toda a linha do tempo, e aí a gente vai, de certa forma, revisitando os acontecimentos dos filmes. Sim. E aí, o negócio interessante que eles fizeram é que nos créditos finais, a gente tem os recortes de jornais... Tem a linha do tempo. Da linha do tempo, mostrando acidentes com famílias ou pessoas aleatórias que, na verdade, são essas pessoas que nunca deveriam ter nascido. E mostrando dos filmes também. Então, assim, os créditos finais, ele também amarra a narrativa Mas toda, eu acho que pra entendeu? visualmente, para nós como fãs da franquia, faltou um pouco dessa ligação, talvez, da Iris revisitando, que nem foi acho que o 5, ele cria esse aspecto, porque ele revive aquela cena do primeiro. Ele faz um jogo de cena em que meio que eles estão ali, meio que ele tá ali e a gente vê a cena do primeiro acontecendo de um outro ponto de vista. Então, acho que faltou o ponto de vista da Iris sobre todos os outros acontecimentos. Ela tá há 20 anos ali, fugindo, tipo assim, ela ficou cercada, mas o Tony seguiu indo nesses lugares. Então, poderia ter, tipo, fotos mostrando o que aconteceu com os outros. Então, acho que faltou esse resquício visual. Faltou. Pra meio que dar credibilidade. O que deu credibilidade em outros filmes foram... Eu pesquisei na internet e tinha isso. E nesse não, eles... Tava tudo no livro, são recortes. E a gente tem que fazer o exercício mental de entender que
todos os eventos dos filmes anteriores estavam naquele livro ali. Sim. E a Stephanie, de forma muito autodidata, ela vai Ela leu absorvendo tudo. todo aquele conhecimento Então, ali. Entendeu? mas eu acho que... Mas sim, faltou o elemento visual. Faltou a honra, que é o legado, que é a ligação, entendeu? Tipo, a gente sabe, mas todos os personagens que foram apresentados, eles, tirando o Tony, eles não são legado. Sim. Eles são legado, mas... Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, Tipo, não, é entendi. igual o Top Gun. Uhum. Gente, o Top Gun 2, sem o Tom Cruise, não é Top Gun, entendeu? Se não dessem a devida importância para o Tom Cruise em Top Gun 2, não faria sentido fazer um segundo filme. Mas é aquilo, é porque, de fato, a franquia não foi idealizada desta forma, né? Eles idealizaram aquele fim lá com Premonição 5. Então, essa história, eles pensaram agora, tentando amarrar tudo que a gente já conheceu. Então, assim, o filme entrega um resultado decente. Sim. Mas eu acho que o resultado final, principalmente o terceiro ato do filme, ele poderia ter sido muito melhor. Muito melhor. Muito mais incrível, porque a construção da família é interessante, o desenvolvimento, as mortes apresentadas são incríveis, só que o terceiro ato ali, eu acho que perde um pouco do fôlego pra trazer o elemento mais surpresa. Tem um elemento surpresa que é a questão do trem, que eu acho que a gente não tava esperando por aquilo, e de repente acontece. E começa o filme no trem. E começa o filme com um trem passando em um carro vermelho. Isso. Mas eu acho que é isso, ele começa do jeito que ele termina do jeito que ele começa. Só que eu acho que, tipo, faltou um negócio ali, faltou um molho ali. Faltou o que o 5 entregou. Exatamente. E aí, como esse filme ele quer dizer que, na verdade, a morte, finalmente encerrando o grande plano que ela tem, desde os anos 60, abre-se aí dois grandes furos no meu ponto de vista, que é a questão da Kimberly, que ela foi a única pessoa a, de fato, sobreviver ao esquema da morte. Que aí a gente entra naquela questão do descendente da Kimberly. Sim, e a gente entra na questão também do acidente de Premonição 4, porque se a Iris evitou que o acidente da torre acontecesse, gerando muitas vidas que não eram para ser geradas, o Nick, ele não permitiu que o acidente do shopping acontecesse e automaticamente ele evitou que muitas pessoas morressem e aquelas pessoas, de certa forma, criaram descendentes dentro desse espaço de tempo aí de 20 anos, de certa forma. Então, tem gente aí ainda aí pra morte matar. Mas o que ele deixa em aberto é que como ela podou ele, em certa forma, ela também acabou Podou meio que as fazendo as outras outras, entendeu? No off-screen ela fez isso. Sim. Mas de outra forma. Aí ela precisou de mais tempo, por isso que só chegou na família da Iris depois Agora, de entendeu? em 2025. Isso aí. Mas eu acho que de forma geral, te satisfaz Premonição 26? Ele entrega Você porque quer ver mais? ele entrega a morte. Eu acho que a premonição foi legal, o visual da visionária foi legal, a ligação dela ter uma ligação de ver o acidente da avó. E meio que, por ser o último, ela vê a primeira visão se repetir. É um recurso diferente. E mesmo assim, a visão dela é um sinal. É porque quando você tem um sonho, um pesadelo, é aquilo assim, sonhei com você, o sonho, sabe? Sabe aquele negócio? Falam assim, todo sonho tem um sinal, tem uma interpretação. Aí o sonho é muito louco, não sei o quê. O sonho dela é isso, ela tem que interpretar aquilo. Porque, de certa forma, por mais que seja o que aconteceu com a avó dela, já tava meio que mostrando como é que ia acontecer com ela. Então, eu achei que ele entregou, de certa forma, o feijão com arroz que a gente sempre teve em todos os filmes. Eu acho que as mortes são super satisfatórias, os atores foram muito bons. A questão de ser uma família legado foi muito legal. Mas eu acho que, se eles quisessem, eles poderiam deixar uma coisa aberta na mitologia. Eles quiseram realmente fechar. Eles amarraram tudo aqui nesse entendeu? filme. Deixaram só o Tony em aberto. Não, mas o Tony dá a entender, o personagem do ator Tony Todd dá a entender que, de fato, depois que a morte mata todo mundo da família, da linhagem da Iris, chega nele. Sim. E aí o que é assim... Então, assim, a cena dele é muito sobre isso. Ele fala, gente, é uma despedida. Inevitavelmente vocês vão morrer. Vocês não vão conseguir. Só uma pessoa conseguiu. E eu também. Então, eu vou olhar aqui, vou pedir minha demissão, vou fazer o que eu quero. Vou curtir meus últimos momentos. E quando todo mundo morrer, eu vou morrer e é isso. Ele realmente estava consciente porque ele teve mais aí 50 anos esperando acontecer. Exatamente. Ele já sabia que ia acontecer, ele só estava esperando chegar na continha final. Quando na começou a chegar lá na contagem final, ele... É isso, a vida. E ele aceitou. E no filme, o personagem ele também tá com câncer, assim como a Iris. Então, assim, de alguma forma... A morte já estava preparando as coisas pra ele, só estava travada porque a Iris não morria. Então, a partir do momento que a Iris morre, libera a fila de novo. Sim. Então, ele sabe que liberou a fila, a família dela inteira vai morrer, vai chegar em mim e amarrou todo o plano genial da morte. Então, assim, o filme, ele amarra bem a cronologia e a mitologia de tudo que a gente conhece. Era o que a gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas como o filme entrega entretenimento, mortes elaboradas e elenco maneiro, e sabe o que a gente pode esperar por Premonição 7, 8 e 9. Só que é isso. Aí agora, o que vier depois vai ser uma outra narrativa, ou isolada, como se fosse de fato, que a gente chama de... Spin-off. Não é spin-off. É uma antologia, cada filme fechadinho ali com a sua própria história, sem precisar necessariamente compartilhar o universo. Exatamente. Talvez a franquia siga por esse caminho É da questão o que da eles antologia. quiseram fazer, pra não ter que ter ligação.
Porque é isso, porque é muito trabalhoso você criar um universo, cenário que colocar precisa ter, referências isso aí. e conectar tudo o tempo inteiro. A gente tá na época de Marvel aí, que agora quebrando a cabeça pra tentar manter tudo E não conectado. precisar também de personagens que apareçam e eles viram que não deu certo nisso, que eles queriam. Exatamente. Ah, eu quero botar onde ali, eu quero botar Kimberly, não sei onde, eu quero que não sei o quê. E nunca deu certo. Como então tudo eles está se falaram. amarrado agora, eu acho que o futuro para a Premonição, até mesmo indo na contramão das outras franquias que estão retornando, seria de fato, se tiver novos filmes, que eu acredito que tenha, esse filme deve fazer uma bilheteria boa, Eu também é que a franquia siga de forma antológica. Então cada novo filme vai ser uma história única, É. com início, meio e fim, sem se ter a necessidade de lembrar do voo 180. Ele só vai datar, ele só vai datar. Exatamente. Vai ser antes do 1, depois do 2, entre o 2 e o 4, então vai ser muito Mas assim. eu saio satisfeito porque eu me diverti com o filme, mas eu acho que o filme seria muito melhor se trouxesse aquela teoria que a gente trouxe de fato, a morte se personificar. Ela planejando Ela voltar. planejou todas essas mortes e ela ganhou forças pra ela de fato agora se materializar. Mas é o que eu e falei. de fato vagar pela Iria terra. muito pro sobrenatural e eu acho que eles não quiseram. E eles não quiseram isso, eles quiseram apostar no lugar seguro, no arroz com Exatamente. feijão. No que a gente já tá seguro, que já sabe que a franquia funciona. Mas eu acho que, assim, é positivo. Eu gosto dos atores. Até Sim. porque a gente também tem essa ligação com os atores em outros filmes e séries que a gente já assistiu. São atores jovens de filmes e séries teens, que eles mantiveram aí, que a gente já viu eles Sim. em coisa. Mas eu acho que é um filme que se pauta muito bem nos efeitos especiais, porque Sim. agora dá pra você fazer. Tem recursos mais interessantes. Mas um ponto-chave que a gente não falou ainda foi sobre a questão da visão. Que eles explicaram, mas não muito bem, que é sobre a questão do visionário, né? Ele explica mais ou menos onde começa e onde termina. Sim. Como ela é a primeira visionária, mas ela é a última a morrer, você entende o porquê que ela sobrevive durante todo esse tempo, Sim. né? Mas também é aquilo, assim, como a gente teve o primeiro filme com o primeiro não, o quinto filme com o primeiro visionário, a gente meio que tem a explicação de por que ele é mais desleixado. É como se a morte, pra gente, é o começo, mas a gente não sabe na linha onde começa de fato, Sim. porque a gente sabe que começa 50 anos atrás com a primeira visionária, mas a gente sabe que termina com ela. Termina e começa Sim. e fecha esse ciclo. Mas assim, mostra que quanto mais ela foi chegando da resolução, mais os visionários conseguiam ver com mais claridade aquilo Sim. que estava acontecendo. Mas também você vê que ela fala que como ela tá com câncer, a visão acabou meio que passando para a neta dela. Ela tem os instintos ainda, as sensações, mas a visão ela não consegue mais ter, necessariamente. Não, porque E vai pra o que dá a entender é que, tipo, tem que ter um visionário Sim. e pela explicação da história, que eu acho que cada visionário é um familiar que foi salvo Sim. pela velha no começo, entendeu? Essa é uma teoria que é mais plausível, né? Sim. Eu acho, assim, olhando por esse É porque não ponto de fica vista. explicado com clareza isso. Fica muito no campo Fica, subjetivo. isso é uma coisa que não me foi explicado da forma que eu queria que tivesse explicado. Eu acho que pra fechar a franquia, isso deveria ter sido explicado de uma De forma mais melhor. concreta. De tipo, Sim, que também ela acho, fala concordo. que fica meio vago, Sim. mas a gente tem os visionários, e isso é muito importante pra mitologia do negócio. Por que os visionários têm essa visão? Né? É o que a gente falava nos vídeos de teoria. A gente esperava que nesse sexto filme a gente descobrisse por que qual era a função. Não qual era a função, mas por que os visionários tinham essas visões. Mas é muito aleatório. Mas Então, isso. aí cabe, Eles têm essa aí cabe conexão nessa do questão. acidente inicial. Cabe na questão da interpretação do cânone da história, né? Sim. Que é tipo, quanto mais a pessoa estiver ligada a interpretar o sinal, ela tá mais próxima de ter essa visão. Tanto que, como a gente falou no 5, o Sam, ele era meio nem aí. Então ele não interpretou muito bem os sinais. Sim. E ninguém ali interpretou muito bem os sinais. Tanto que ele nem ouviu quando o Alex, dentro do avião, fala que todo mundo vai morrer e sai. Então ele realmente ele tava muito desligado no rolê, Sim. entendeu? Então eu acho que a única explicação que a gente tem é que talvez possa ser hereditário, mas também pode ser de tipo, uns são mais sensitivos do que os outros a né? interpretar aquilo que tá acontecendo. Então, tanto que quando ela vê a Iris no começo, ela vê o menininho, vê as coisas, ela já começa a ter um pressentimento antes mesmo de subir lá. Ela já vai de marcando ter a as coisas visão, ali, as ela já vai sensações. vendo, isso aqui não tá muito legal, isso aqui tá Tá esquisito. esquisito, entendeu? E aí eu acho que talvez essa seja, eu acho que os diretores ou alguma coisa vai ter que explicar em algum momento, que nem eles fazem depois, Sim. mas eu acho que essa é uma pergunta que ficou aberto e que eu acho que não me fez dar um 10 pro filme. Não, assim. eu também não dou um 10 pro filme, não, porque eu acho que é isso, faltam coisas ali. E é justamente uma dessas coisas que faltam nesse filme é justamente a explicação dos visionários. Eu acho que a gente enquanto público, e enquanto mitologia, a gente precisa de uma resposta concreta. Olha, o Alex é escolhido por esse motivo. A Kimberly é escolhida por esse motivo. A Wendy Exatamente. Por que revisitar... uns têm a visão e sempre tem um que é o escolhido da vez, né?
E porque, e assim, por mais que os outros consigam acabar interpretando, e ela faz a conta matemática, a gente vê que se você tá aberto aos sinais, você consegue fazer o cálculo que nem a Sabe o Iris. que seria foda? É porque, tecnicamente, esse foi a primeira premonição, Aham. né? Só que só foi a premonição dela. Sim. A gente tem 6 filmes, né? Agora. Aham. E a visionária do sexto é a Stephanie, que é a neta dela, que é praticamente uma sucessão, né? Sim. Pulou a filha e passou pra neta. Sim. Se nesse mesmo acidente outras 5 pessoas tivessem tido a visão, É e isso que eu essas pensei. pessoas seriam as linhagens do Alex, da Kimberly, Então, da é isso que eu Wendy. pensei. Que, Mas isso não eu, fica claro. Eu entrei entendeu? eu pensei assim, pô, se. É isso que falta. Porque se ela, tipo, por exemplo, ela salvou o Tony, o JB, né? Sim. Ela salvou um outro ali naquela situação que ela pega. Aí o menino, que é o filho da mãe da moeda, que não morre, mas ela Sim. salva em algum momento de jogar a moeda e tal. Então, se fossem pessoas que ela meio que pegaram a moeda, ou que foram mortos pela moeda, ou com alguma coisa assim, tivesse uma mínima explicação na sequência do efeito Sim. dominó, que fizesse, não, eles estavam com a sorte. E aí aquela família ali, de 100 e tantas pessoas que sobreviveram, umas 6 famílias ali, elas foram tocadas pela visionária, né, que nem a gente falou, tá com você, Sim. meio que faria um sentido A velha história das famílias fundadoras, entendeu? Que a gente tem tipo, mitologias e tal. eles tiveram a sorte de terem serem salvos pela visionária e serem Sim. salvos diretamente por ela. Então, meio que ela interfere no destino deles de muita forma. Então, a família deles acaba tendo essa abertura a ser mais propícios a ver a morte, porque acreditaram nela e foram. Então, em vez deles morrerem na sequência. Que, né, Sim. a questão da história se o visionário vê as pessoas morrendo, as pessoas vão morrendo em sequência. Só que não foi bem assim na história dela. Cara, sabe como é que eles iam amarrar isso de forma muito objetiva? Quando a Stephanie chega na cabana da avó, e a avó apresenta pra ela aquele quase um grimório, né? Aham. Um livro com todas as mortes, Passo a passo. com todas as How histórias. to get away with the premonition. Se a Iris chega pra ela e fala: quando eu impedi que acontecesse, eu conversei com outras 5 pessoas que tiveram sensação igual a minha. Pronto, Exato. matou pra mim ali. 5 que aí eu tiveram vou a mesma entender visão. que cada um representa uma linha de E sangue se você de um visionário. fala uma que linha foi leve. assim, se você quisesse fazer as sequências em que todas as pessoas que estavam lá e que foram salvas por ela, Tipo aquele filme Ponto de Vista, que é o mesmo evento sob o ponto de vista de pessoas diferentes. entendeu? Se você fizesse uma sequência, o próximo filme Mais 10 minutos é de do filme. fulano que é o avô do não sei quem. Aí tu vai 10 ver a história do minutos de filme avô. resolvia isso. Entendeu? Você consegue fazer o laço de sangue, que é realmente um laço de sangue que vai ser sequencial aqui. E é isso, acho que só faltou isso. Se tivesse a explicação dos visionários mais feijão com arroz, né? Que a gente fala que tudo é feijão com arroz. Ele explicou muita coisa, realmente não tem como dizer, não foi, só foi um filme aleatório. Sim. Não, ele explica muito, ele explica a regra do jogo e ele joga o jogo do jeito que ele explicou. Sim. E Mas- é legal porque ele se baseia pela informação mais recente que a gente tem. Sim. Que é o 5º filme, Isso. que é a questão de roubar a vida do outro. Exatamente. E aí ele resgata um recurso de que dentro dessa loucura toda, uma única pessoa conseguiu de fato sobreviver, porque ela Sem teve que precisar morrer roubar. pra voltar. É que tem Sem duas precisar regras, né? roubar. Eles falam que são duas. Sim. Que é você roubar a vida de alguém ou você enganar a morte. Que é você morrendo e você porque voltando. você enganar a morte é o suprassumo do coisa. Sim. Só que ficou muito... porque, por exemplo, ficou em aberto essa questão do visionário, mas também do evento, né? Porque a morte, ela tá ali sempre. Aí você acha que só aconteceu aquilo ali aquela vez, sabe? Eu acho que por um efeito dominó, a moeda acaba tendo uma importância muito grande pra todo esse ciclo da história, né? Sim. A gente vê. E eles usam esse recurso dessa moeda como algo amaldiçoado mesmo, como se fosse um produto amaldiçoado. E era, né? Porque de fato a moeda estava contida naquele livro E ela durante que 20 desencadeia anos e ela que tudo. desencadeia o último acidente do trem descarrilhando. Entendeu? Então, e aí eu acho que, tipo assim, se você me diz que essa moeda te dá o sorte ou o azar, entendeu? Tipo, dá pra você criar, tipo, Sim. entendeu? Eu acho que fica muito no campo da imaginação do que pode ser. E aí eu acho que peca, porque se é um filme que eles quiseram tanto fechar, tanto explicar e tanto coisa, você não explicar a origem factual dos visionários, eu acho que dói mais. Sim, assim. eu acho que é a maior falha. Eu não vou nem falar da questão da morte se materializar, eles porque era só um explicam, desejo meu, mas porque eu acho que explicação da revolucionaria a franquia. Só que é isso, eles focam tanto só na família da Iris, que eles esquecem que
de fato, e não que eles esqueçam necessariamente, mas parece que eles esquecem que tiveram outros visionários Exato. depois dela, Exato. entendeu? Então, já que o filme brinca com essa questão de laços de Qual é a sangue, regra? linhagens, família, cara, era simples. Ela, em 2 minutos de conversa a mais ali, ela não precisava mostrar, porque filme é isso. Isso. Ou você apresenta Aham. através de flashback, ou você narra um evento. Ela poderia narrar. Eu impedi o acidente e conversei com 5 pessoas que tiveram a mesma sensação ou tiveram a mesma visão do que eu. A gente nem precisa conhecer essas pessoas, porque a gente já ia saber. A Iris fala assim, você deve estar vendo isso porque em mim eu estou morrendo. Então é meio que ela concretiza que é hereditário. Ela é Que ela hereditária. fala, se eu tô morrendo, meu dom vai passar pra você. Que é o mais... É a última ponta, né, do negócio. Aí você fala, é a última ponta da família tal. Sim. Não dá pra saber. É porque no acidente ela tem contato direto, ela fala com aquele cara que trabalha dentro do assessorista, eu acho, né? Que fica Sim. dentro do elevador. Aham. Ela fala com ele direto, ela fala com o hostess, que organiza a fila, Sim, os sim. convidados. Ela fala diretamente com a cantora. Que é a mãe do Tony. Sim. E acaba aí, eu acho que ela não fala com mais ninguém diretamente. Falar não, ela só Mas fala ela, com... mas ela tem, na hora do salvamento, ela tem umas interações. Então, mas ela é só no salva. salvamento. É só no salvamento. Não, não chega a salvar. Ela tenta salvar só o menino, só. Não, então, mas ela encosta, tipo assim, ela evita um aqui, Sim. e aí a pessoa depois de morrer. E a mulher do piano também, que ela tenta salvar Isso, e tal. Mas só aí que tem que aí a fazer um moeda esforço muito que- absurdo pra, tipo, é isso, é tentar pelo Porque menos alguma não, conexão. mas é o que eu te expliquei. Ela teria que se conectar com mais 5 pessoas, que significam 5 famílias, Então, abrindo linhagens, Então, mas entendeu? aí você olha assim, não vão ser só 5, vão ser milhares, né? Porque a ideia, a não, história tá mandando. não, mas é pra explicar Mas pra pelo gente, menos... como fã da franquia, se falasse que todas as pessoas que ela teve essa interação de ver morrer, porque focaram em algumas Sim, mortes. sim. Se você me diz que essas pessoas que né, focaram, que a gente viu morrer de formas bem absurdas, são os avós das pessoas que a gente viu nos outros filmes, aí sim, aí eu vou aceitar. Aí eu tô satisfeito. Aí eu tô 100%. satisfeita de que me explicou. Mas não me explicou in-screen, né? Me explicaria off-screen, mas eu aceitaria. Mas eu acho que esse seria a única explicação de, tipo... por que ela... Qual é a história da morte? Ela vai seguir a família, mas ela precisa ter de qual família eu começo. É a família que deveria morrer aqui, essa família que ela morreu aqui, aí depois teve esse acidente que morreu esse aqui, e aí Não, então, eles são ela os tem, visionários. então, ela tem esse plano. Aham. Ela segue esse plano, tanto que quando a Stephanie ela bota na parede a linha temporal dos eventos Sim, sim. E das mortes dos sucessores Sim, sim. daquelas pessoas que Aham. foram salvas, ela apresenta isso, fica muito no alto. Não, mas aí a gente fica tem no esse todo. panorama, sim, a gente tem esse panorama. Só que ainda assim, não explica essa questão dos visionários de cada filme. Porque... Aí a gente tem que fazer esse exercício porque mental de pra tentar acreditar que em são alguma cada coisa. família. Exatamente, só que eles são muitas famílias, entendeu? São várias. São Pode várias. ter um irmão e outro É por isso que eu irmão, falo. uma namorada... Uma justificativa mais plausível seria ou essa questão dela tocar literalmente 5 pessoas, ou dela salvar só 5 pessoas, ou de fato ela, após o evento que acaba não acontecendo, porque ela visualiza Isso aí, salvar todo ela mundo. salva todo mundo, ela tem contato com outras 5 pessoas que têm a mesma habilidade dela. Faltou e aí isso. você amarra essa questão. acabou. E aí acaba, entendeu? Eu acho que entregaria um final mais satisfatório, porque a gente já espera que todo filme de premonição o elenco inteiro morra. Isso aí. Porque quem consegue sobreviver até a última cena sabe que na última cena vai ter uma outra reviravolta final e quem tiver ali vai de arrasta. E eles então eu nem colocarem tava tão a esperançoso Kimberly, assim. eu achei muito, tipo... O que você quer chegar nesse ponto final aqui, sabe? É porque Era a até Kimberly sempre desnecessário. ficou meio esquecida e essa questão dela tá viva ou não tá viva sempre flutuou Sim, muito na cabeça das que pessoas. fica em aberto. Entendeu? Apesar de ter aquela informação do cena pós Porque ela não teve a visão da morte dela depois. ela não teve a visão da morte Entendeu? dela. Ela é a única que tem um final feliz. De certa forma. Porque ela vê a morte dos outros, mas não vê a morte dela. É. A gente supõe que em algum momento eles vão de arrasta também. Mas ali, nesse sexto filme, deixou claro que não. Que ela tá viva. Ela tá viva. Ela está viva. Naquele universo ali ela tá viva. Então... E aí, pra franquia continuar, eles podem fatalmente se apoiarem nela como personagem legado. Isso. Aí tem que ver se a atriz ainda trabalha, que eu não sei, se ela ainda trabalha, se ela ainda tá disposta. Não, mas eu botar uma velha dependendo do também, ela cachê. vai tá velha E aí ali. ela vem aí 50 anos. com esse posto de personagem legado pra tentar conduzir outras pessoas, já que ela teve visão e ela conseguiu enganar a morte e se tirar de toda forma da lista da morte. Só que aí eles estão muito abertos agora, porque de certa forma, apesar desses furos, eles amarram muito bem toda a mitologia no sexto filme. Então qualquer coisa pode acontecer agora. Então eu só espero de verdade que em algum momento, até entrevista, ou quem sabe, quando eles lançarem esse filme no formato digital, no formato de DVD e tal,
tenha cena deletada. Não é possível que esse filme não tenha cena deletada e que explique isso. E se não tiver, gente, é muito fácil. Convoca as duas de novo, mete um CGI boladão daquela cena da cabana e faz isso. O que a gente falou aqui. Porque funciona, porque aí mata de vez. De vez. A gente sabe que a pessoa tem, porque o dom da premonição é intrínseco da pessoa, só que aí a gente vai explicar por que era o Alex no primeiro filme e não a Clea. Por que era Kimberly e não era o Eugene. A gente vai ter uma clareza maior desse negócio, entendeu? Porque assim, a gente vê que a morte teve que reunir aquelas pessoas naquele lugar, o máximo de pessoas que sobreviveram pra matar, Sim. fora as pessoas que ela já tinha que matar de certa forma na época certa, que, né, são pessoas que teriam que morrer, porque ela mata todo dia alguém, várias pessoas. Mas eu acho que é um filme que o pessoal vai gostar muito, que eu acho que vai ter uma bilheteria boa, de Eu também fato. acredito. Eu acho que se eles quiserem, dá pra manter. Eu acho que eles devem ter feito vários finais alternativos. Eu acho que eles fizeram até um final em que os irmãos sobrevivem. Não duvido. Eu sinto que talvez eles fizeram, mas acabaram menos, tipo, não vamos deixar aberta a Vamos franquia, deixar não. no- vamos deixar no- Vamos fechar, porque vai que a gente não consegue trazer eles também de volta, né? Mas eu acho que vai ser um pouco difícil de ter uma continuação, mas se eles quiserem dar, porque ainda tem ponta solta. Não, continuar, eu acredito que não continue. Eu acho que se eles, a franquia perdurar, eu acho que vão apostar nesse formato de antologia mesmo. Então. Vão fazer filmes separados, não precisam se conectar, até porque a gente já teve muita conexão ao longo de 25 anos, que o primeiro é de 2000. Então a gente já teve muita conexão dentro de 6 filmes. Então acho que agora, num Premonição 7, talvez se existir, não precise se conectar com isso tudo que já existiu. Abre um livro, porque um livro novo. eles não rebutaram, eles rebutaram, mas não rebutaram. Eles finalizaram, fecharam um ciclo, explicaram o ciclo de como ele aconteceu e por que ele tinha que acontecer, mas ainda assim eu acho que eles deixaram muito da mitologia ainda no... Como a morte é subjetiva, os nossos visionários também são subjetivos. Eu acho que foi uma decisão deles mesmos de não querer explicar. Porque talvez eles não tivessem tido a sacada que a gente teve aqui. Entendeu? Não, mas eu acho que também eles não queriam fechar, porque também falaram assim, pô, mas se quiser continuar, dá. Porque a gente não ditou a regra pro visionário. Então, se a gente quiser continuar, a gente não vai precisar seguir exatamente o que a gente falou aqui agora. Mas eu acho que se é um filme que se propõe a revisitar uma franquia e a narrar uma mitologia, eles deveriam fazer essa explicação do visionário. É por isso que eu estou te falando. Se tiver outros filmes... Vai ter que explicar. Cada filme, aí tem que explicar porque aquela pessoa tem aquilo. Tem que dar um motivo. Premonição, gente, é um dom, é uma sensação. Nem todo mundo tem. Num grupo de 1000 pessoas, pode ter uma só ou duas. Então, assim, uma explicação mínima de por que aquela pessoa dentro daquele grupo de pessoas, entendeu? É só isso que a gente precisa. Se tiver novos filmes, que eles expliquem pelo menos. Porque, por exemplo, se você pegar e falar que é hereditário de família, você entende por que um vai e o outro não. Porque, por exemplo, a família do Sam, a gente tá falando muito dele porque ele é o mais recente, é o que mais tem. Sim. Que a gente viu que ele tem um irmão que mora em Paris. Então existe toda uma linhagem. Provavelmente depois do acidente dele, o irmão morreu também. Eu também acho, porque lembra que fala que o drogado, ele fala que ele tinha que estar num teatro e o teatro caiu e ele não tava? Provavelmente o irmão do Sam morreu naquele dia lá naquele teatro. Não duvido. Entendeu? E aí, como o outro lá não morreu, porque aí você vê... E aí seria o irmão mais novo, porque foi morre um ano depois. Porque morre pai, mãe, depois irmão mais novo, o do meio e o irmão mais novo. Entendeu? Dá pra fazer um bem bolado ali de história e dá pra você criar uns filmes, né? Com essas histórias paralelas que não foi. Porque tanto que você acontece. Cara, fala. Eles foram pra Paris um ano, alguns meses depois o primeiro filme, acontece, eles não vão pra Paris, mas no final eles vão. Aí a gente sabe no 2 que ele tava em Paris quando os meninos morreram e a Claire continuou, certo? Então foi no mesmo dia. E provavelmente o negócio desencadeou, pegou fogo no negócio por causa deles, entendeu? Que estavam ali naquele momento. Então, Paris aconteceu alguma outra coisa que a gente não viu, que morreram outras pessoas que eram da família. A questão de Paris também, pra gente não ficou claro, porque também a gente sempre colocou isso. As cores de Paris aparecem sempre muito. Em quase todo filme é mencionado Paris. E no 6º filme não teve nada sobre Paris, entendeu? Não. Um negócio que eu pensei aqui agora também, que seria muito interessante, aprendam. A Stephanie, ela tem pesadelos recorrentes. O mesmo pesadelo com a visão da avó. Sim. E se cada pesadelo dela fosse da perspectiva de uma pessoa diferente? Eu achava que é essa poderia pessoa ter sido marcada. isso, Uma hora entendeu? ela tinha sobre a perspectiva do JB, que é o nosso legista. Uma hora ela tinha sobre a cantora. E aí a gente ia ver que ela ia estar demarcando 6 personagens centrais. Que dariam naquele evento. referência Que dariam referências, então, linhagens. é isso que dos faltou. personagens. É o que eu falei pra você. O visual... Olha, eu dei uma segunda alternativa de que, pra vocês. de certa forma, a Iris estaria... Tipo assim, a gente tem o JB visitando
os acontecimentos pós. Sim. Né? Que ele tava ali porque ele tá marcando o horário de tipo, isso aqui foi. Ele quer a visualização real. É porque, na verdade, morreu. a ajuda dele... Ele tá fazendo a listinha dele lá. A ajuda dele era com base em tudo que ele conversava em off com a Iris, entendeu? na cabana. Porque ela falava, vai acontecer isso. Aí ele ia lá e ele falava, morreu. Aí ela, peraí que é na lista, a gente vai. E aí ele ficava, se você chegar em você... É, porque na minha cabeça, ela já, inclusive, ela ia desenhando no livro. Sim. E ela falava pra ele, provavelmente dá a entender que ela previu a queda do avião. Sim, que ela previu que ela já tinha uma ideia. O engavetamento. E ele só tanto que ele estava nos lugares que ele deveria estar. E tanto é que... Quando a pessoa ia procurar, ele já sabia o nome da pessoa. Exato. Porque quem cantava pedra pra ele era ela. Exato, entendeu? ele já tinha uma noção das coisas e ele Sim. já falava, ó... Ele era o mestre dos magos, exatamente, gente, agora eu tô achando que o mestre dos magos é uma premonição, entendeu? Premonição com Caverna do Dragão. Mas eu acho que só faltou esse negócio, assim. Se amarrasse os visionários, eu ia achar 10 de 10, perfeito, e não preciso de mais de filme, acabou. Isso. Mas como não amarrou, eu fico tipo, tá... Mas eu ainda tenho essa questão. Aí eles vão falar, mas a gente não consegue responder isso tudo. A gente criou 1000 teorias aqui, entendeu? Dava pra fazer, é porque não quiseram. Não quiseram. E aí, conta pra gente, depois de assistir quase 1 hora de vídeo aqui, o que você achou? Se você concorda com o que a gente tá falando, se você gostou desse do final possível final da franquia, né? Qual é o seu filme favorito? Se o sexto é melhor do que os outros, se tornou o seu favorito. Crie o seu ranking de filmes favoritos. E não deixa de se inscrever no canal. A gente ainda vai gravar o vídeo dos rankings das mortes favoritas de todos os filmes até o 6. E caso a gente tenha uma notícia de um 7, uma coisa assim, a gente vai trazer. A gente volta aqui com mais uma maratona. E conta pra gente qual o próximo filme, franquia que a gente tem que fazer maratona. Pode ser qualquer um. A gente vai fazer, que eu acho que... A Missão Impossível tá vindo aí. Ih, Missão Impossível é caos. Eu lancei aqui. A gente pode fazer de Missão Impossível. É uma franquia mas interessante. Falta muito pouco tempo pro filme, não sei. Mas dá no maratonar. Mas vamos enfim, ver, vamos jogar no ar aí. É isso aí, não deixe de seguir a gente, por favor, gente. E A gente tá começando, a gente tá fazendo vídeo toda semana. A gente tenta fazer pelo menos 3 vídeos por semana, no máximo, porque não dá. Mas esse a gente até fez bastante vídeo, né? E é isso. Um beijo e até a próxima.